Boa noite, pessoal. Começando aí mais um módulo de hematologia clínica, laboratório clínico 2. Hoje o assunto vai ser hemograma, tá certo? Os créditos aqui a professora Alessandra Baroni, professor Arcângelo Fernandes, com o endereço aqui www.profbio.com.br, todos os créditos a esses excelentes mestres. Beleza? Então, sobre o hemograma, né? Vamos começar aí a nossa aula. Então, o hemograma vai avaliar os elementos celulares do sangue quantitativamente, quer dizer, em números, tá? E qualitativamente, que refere-se ao aspecto morfológico, tá certo? As morfologias características da normalidade e morfologias indicativas de anormalidades, tá certo? A triagem, eles têm uma importante função. O hemograma, como eu já falei na aula passada para vocês, é como se fosse uma foto, tá? É uma foto daquele momento. O hemograma ele pode mudar drasticamente em questão de minutos. Basta que ocorra uma grave lesão, basta que ocorra um sangramento volumoso, você tem uma alteração generalizada de todos os parâmetros do hemograma. Então, o hemograma é uma foto instantânea do estado do paciente agora. Ele serve apenas como um acompanhamento caso você tenha hemogramas historicamente realizados, né, no passado, com o paciente apresentando uma normalidade relativa, tá certo? Então ele serve como um marcador temporal, desde que esse paciente tenha um histórico de realização de hemogramas dentro da sua normalidade em saúde, tá? Então ele serve primeiramente como triagem e controle de doenças. Quais são as três doenças básicas que o hemograma vai identificar? O hemograma vai identificar doenças relacionadas à série vermelha, doenças indicadas por alterações na série branca e doenças relacionadas a alterações de plaquetas. As principais doenças relacionadas à série vermelha são as anemias, certo? As principais doenças relacionadas à série branca são as infecções, mas também ele indica quadros inflamatórios e quadros neoplásicos também, neoplasia de medula, tá certo? E com relação à parte de plaqueta, ele indica distúrbios de coagulação, seja por fatores ou seja por elementos celulares que são as plaquetas. Beleza? Então aqui ontem, como nós fizemos a aula prática, né, nós fizemos a coleta de amostra biológica e nela vocês optaram por fazer com a seringa, né? Mas como eu expliquei para vocês, o dispositivo a vácuo é um dispositivo mais seguro, tá? É considerado um sistema fechado porque você não vai ter a manipulação direta da transposição do sangue da seringa para o tubo. Então, a partir do momento que a agulha dupla acoplada no canhão de coleta a vácuo está no leito vascular, o vácuo dentro do tubo vai fazer uma sucção controlada, tá, para dentro o interior desse tubo, beleza? Então, o local da punção é padronizado, são as veias cefálicas e basílicas, situadas na zona mediana entre o braço e o antebraço, tá? São os locais padronizados. A questão do torniquete, ou garrote, né? Ele deve ser colocado cerca de 5 dedos acima do local da coleta, não colocar muito próximo ao local da coleta para ter menos ativação de fatores de coagulação, de plaquetas que pode formar microcoágulos ali próximo à punção, tá certo? Então, o ato do garroteamento não deve ultrapassar
um minuto para que a coleta seja considerada boa. Em casos especiais, a coleta pode ser realizada nos vasos da mão, tá? Mas sempre observar o calibre da agulha, né? E na mão, preferencialmente, coletar utilizando um scalp, que tem um dispositivo mais fino e ele permite a retirada do sangue de uma forma mais vagarosa, porque os vasos da mão são mais finos, então o risco de hemólise é aumentado. Beleza? Tá aí a parte anatômica, né, relacionada ao local de coleta. Nós temos aqui a veia cefálica, que ela passa na parte externa, né, posterior do braço, a veia mediana cubital, a veia cefálica, a veia longitudinal e a veia basílica. São as principais veias que você tem acesso. Então, basicamente, a cefálica e a basílica que converge para a veia longitudinal. Depois nós temos aqui na mão a veia do dorso da mão, a veia marginal da mão. Caso vocês tenham dificuldade de pegar a veia, porque muitas vezes ocorre situações que o paciente ele faz principalmente a quimioterapia ou utiliza outros medicamentos que são nocivos ao sistema vascular, ou mesmo apresenta alguma doença vascular esclerosante. Então, essa pessoa ela pode ter uma deficiência de vasos superficiais, tá? E isso pode dificultar em muito a coleta. Dessa forma, você pode optar pela coleta de sangue arterial. Enquanto o sangue venoso, só voltando aqui rapidinho, o sangue venoso, a agulha é colocada quase que de forma paralela ao leito vascular. Na coleta de sangue arterial, você tem que colocar a agulha bem inclinada e de forma profunda, aonde você sente o pulso, tá? E lembrando que a coleta de sangue arterial ela deve ser seguida de uma pressão para que possa cessar o sangramento, visto que a artéria pulsa. Então ela pode ficar ali fazendo uma pequena hemorragia interna, tá? No local da coleta. Principalmente se você transpassar a artéria através de um acidente de punção. Beleza? Fatores pré-analíticos que interferem no hemograma. Então nós temos aí os anticoagulantes. Os anticoagulantes eles vão interferir no mecanismo de coagulação in vitro, né, inibindo a formação da fibrina através das reações de protrombina ou trombina. Nós vamos ver isso aí na laboratório clínico 3, tá? Na parte de coagulometria através dos fatores de coagulação, que são aferidos por dois exames, o TAP e o TTPA, basicamente em laboratórios de pequeno porte, tá? Então, os anticoagulantes mais utilizados nos tubos, né, nós temos aí o citrato, que é padronizado como tubo azul, tá? Então, ele é um tubo que contém um anticoagulante que ele não vai interferir nos fatores de coagulação, tanto os de via intrínseca quanto extrínseca. Ele vai manter esses fatores, ele vai impedir a coagulação do sangue, mas não altera a concentração dos fatores de coagulação para as provas de coagulação realizadas através de TAP e TTPA. Nós temos dois tipos de heparina, tá? A heparina sódica e a heparina lítica, tá? Essas duas heparinas aqui são para finalidades diferentes. Então, quando você tem um exame que você não conhece, o correto é você ir no help de exames, que geralmente o laboratório de apoio disponibiliza na primeira página, tá? Da web. Então basta você procurar lá e ele fala toda a descrição do exame, para que serve,
qual que é o tubo que coleta, a quantidade mínima de amostra, a conservação. Então, só erra quem quer nesse sentido, tá certo? Todo exame, pelo menos a maneira que nós trabalhamos, todo exame não comum que chega no laboratório com um pedido, nós vamos na página do laboratório de apoio e imprimimos as instruções. E a partir disso nós fazemos o nosso próprio manual de consulta rápida. Aí você vai ter acesso, né, a justamente o anticoagulante que usa, por exemplo, para você fazer um cariótipo, que é aquele exame para ver se a criança tem síndrome de Down, então tem alguma doença genética, se utiliza heparina sódica, tá? Para fazer uma gasometria, geralmente se utiliza heparina lítica. Por quê? Porque na gasometria geralmente está muito relacionada a alguns elementos, normalmente circulantes no sangue, entre eles o sódio, potássio, bicarbonato. Então, se você colocar uma heparina sódica, você vai ter uma interferência direta nesses analitos. Já se você usar uma heparina lítica, você vai ter o efeito anticoagulante e não vai ter a interferência analítica na gasometria, nesses itens da gasometria que eu citei. Beleza? Aí tem um EDTA, que é ácido etileno diamino tetracético, que é o anticoagulante principal utilizado para provas de hematologia, principalmente imunohematologia, que é a tipagem sanguínea, tá? As provas de compatibilidade sanguínea, tipo, que confere tipagem sanguínea, RH, cumbis direto, cumbis indireto e outros, tá? O hemograma, também utilizando o EDTA, e também o exame chamado VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, que é um ensaio para detectar eventuais situações inflamatórias inespecíficas no organismo, tá certo? Então é uma prova de hematologia para detecção de inflamação. E o fluoreto, como citei para vocês ontem, fluoreto é um anticoagulante cuja principal função seria a conservação de determinados analitos. Então, quando você vai fazer múltiplas coletas e tem a rotina de processar todos os exames na parte da tarde, por exemplo, você é um laboratório de referência que você vai fazer coleta, você tem vários postos de coleta, tá? Então, ou então você sai fazendo a captação em vários laboratórios e centraliza os exames em um laboratório matriz, que seria uma área técnica. Então, quando você vai fazer isso, alguns analitos eles se degradam com o tempo, entre eles principalmente a glicose, tá? Então, a glicose, quando não for processada, ou seja, centrifugada e separado o soro no intervalo menor, tá, que 1 hora, e não for analisada no intervalo menor do que 3 horas, é indicado que você colha a glicose no tubo contendo fluoreto, porque o fluoreto é um anticoagulante que ele vai inibir a degradação da glicose, evitando a liberação de resultados falsamente diminuídos devido à degradação desta glicose. Beleza? Com relação a fatores pré-analíticos relacionados ao anticoagulante, né? Utilizar na forma seca e reveste internamente o EDTA, como eu mostrei para vocês ontem, né? Eles são microgotículas ou então até um pozinho que fica aderido na parede, dependendo do fabricante, tá? Aqui fala que a homogeneização por inversão de 8 a 10 vezes, mas é pelo menos 5 vezes. Quanto mais você fizer essa homogeneização, mais garantido é que esse sangue não irá formar microcoágulos.
que isso que é uma das principais problemas, né, quando você vai coletar uma amostra que exige anticoagulante. É aquilo que você coletou, não fez a homogeneização direita e parte do sangue não teve acesso a esse anticoagulante. Então ele fica grudado ali na parede do tubo e esse sangue ali ele vai começar a coagular. Ele fazendo essa microcoagulação, ele pode diminuir falsamente a contagem de plaquetas, diminuir falsamente o valor do hematócrito, da contagem de hemácias, diminuir falsamente a atividade de coagulação e pior, esse aspecto pode causar um acidente em equipamentos automatizados devido ao entupimento, tá? Quando, por exemplo, você coloca uma amostra que contenha microcoágulo para ser aspirada por um aparelho automatizado de hemograma, se ele tiver coágulo, ele pode aspirar através da agulha e a tubulação vai literalmente entupir, se infartar do sangue, né? E isso aí vai causar uma dor de cabeça danada, porque se você não souber arrumar, se você não achar o coágulo visível, você vai ter que chamar um técnico para desmontar o aparelho, aí fica bem caro essa desatenção. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o EDTA, a principal função dele é se ligar, tá, a íons de cálcio, bloqueando assim a cascata de coagulação. Então, toda a cascata de coagulação ela é dependente do cálcio. Então, se uma pessoa tem, vamos raciocinar uma situação clínica. Se uma pessoa tem deficiência de cálcio, essa pessoa vai ter possivelmente um distúrbio primário de coagulação. A coagulação dela pode não ser tão boa, tá certo? Então esse DTA ele é chamado anticoagulante quelante. Ele sequestra esses íons cálcio, tá? Esconde eles e isso faz com que os fatores de coagulação não consigam dar início àquela cascata de coagulação, formando aquele grande coágulo. Porém, obtém assim que o sangue total para obtém-se assim o sangue total para a hematologia, né? Os testes que são utilizados dentro da hematologia que nós temos aí, como já citei, além destes, né? Eritrograma, leucograma, plaquetas, as provas de imunohematologia, que são grupo sanguíneo, fator RH, cumbis direto, cumbis indireto, tá certo? E velocidade de hemossedimentação. Alguns testes imunológicos também podem ser realizados com sangue total em EDTA, tá? Principalmente testes rápidos para HIV, para HCV, para a hepatite B, tá? Pode ser utilizado também o sangue total. Em casos de extrema urgência, alguns analitos também podem ser utilizados sangue total em EDTA, porém deve ser realizado num tempo inferior a 1 hora devido à degradação desses analitos. Então, na verdade, é só casos extremos, tá, que utiliza para dosagem o sangue em EDTA. Tá? O correto é fazer o sangue, utilizar o soro, a não ser que a técnica permita. Tá certo? Então vamos para frente. Então, o EDTL oferece vantagem de não deformar os glóbulos brancos e vermelhos, além de proporcionar resultado satisfatório do hematócrito. Tá? A ação do EDTA é bem simples, né? Ela apenas tira os íons cálcio do sangue. Então, isso aí não altera a morfologia dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Então, permite que você faça a coleta e depois de bastante tempo você pode fazer a lâmina e a morfologia da lâmina vai estar, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros de normalidade, tá certo? O ideal quando você vai fazer uma lâmina de esfregaço, igual a gente estava fazendo ontem lá na aula prática,
O ideal é que quando a pessoa tem hemograma, você possa fazer a coleta e com o sangue na pontinha da agulha você já faça a lâmina ali na hora, o esfregaço, tá? Mas isso aí, para a pessoa fazer isso, primeiro, ela tem que ter uma habilidade grande, ela tem que ter a rapidez, porque ela tem que cuidar de um monte de coisa. Assim que tirar a seringa do braço, tem que tirar o garrote antes, aí tem que colocar o algodão, tem que já tirar a seringa, tampar, aí você joga, distribui nos tubos, aí depois de tudo você vai lá e faz a lâmina. Tá? Então a pessoa tem que ter uma certa habilidade no manejo dessa amostra para que não comprometer essas outras amostras, né, os tubos, para que eles possam ser bem homogeneizados e não comprometer eles. Mas o melhor sangue que tem para se fazer a coloração de hematologia seria o sangue recém-coletado sem anticoagulante. Tá? Aí sim você vai ter um estudo sem interferentes, principalmente se você utilizar aqueles outros corantes que eu citei na aula ontem, que é o Ginsa, Wright, usina azul de metileno, né? Então tem outras variantes daquele corante panótico lá que nós utilizamos ontem, beleza? Então o EDTA mantém as características histomorfológicas das células, não altera o percentual de hematócrito, isso é muito importante. Por exemplo, o citrato, quando você colhe no citrato, ele causa um efeito que é a diminuição do hematócrito. Então, se você for fazer um hematócrito com citrato, você tem que multiplicar esse hematócrito por um determinado fator, tá? Para você chegar no hematócrito certo, porque ele diminui falsamente o hematócrito. Não altera a concentração de hemoglobina também, possibilita, possibilita, trava a língua, possibilita a contagem das células em até 24 horas após a coleta ser refrigerada de 2 a 8 horas. Então isso aí, como eu citei no caso do fluoreto, é bastante útil caso você não consiga, ou por exemplo, seu equipamento estragou. O técnico só no outro dia vai conseguir fazer a manutenção para você. Então você pode deixar o sangue na geladeira e passar o sangue no aparelho no outro dia lá, fazer a lâmina, né? Mas geralmente a lâmina a gente faz antes de passar até no equipamento. Mas fica aí essa possibilidade, né, de contagem de células até 24 horas após a coleta. É o anticoagulante de escolha para contagem de plaquetas também, porque ele tem a plaqueta com alguns tipos de anticoagulante, elas podem literalmente ter um efeito reverso. Elas podem ser ativadas e aglutinar, tá? E diminuir falsamente a contagem. Então, o EDTA ela não possibilita que ocorra este fato. Alguma dúvida? Posso continuar? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na aula. Nossa, 37. E parabéns a esses 37 guerreiros que estão aí hoje. Vamos lá. Fatores pré-analíticos que interferem, como já falei, né? Garroteamento, aproximadamente 1 minuto, causa uma hemoconcentração e vai causar também. Vamos pensar, vamos raciocinar o seguinte: se você faz um garroteamento por mais de 1 minuto, você causa uma hemoconcentração. Por quê? Porque célula é partícula, tá? O plasma vai ser líquido, mas as células vão ficar retidas. Então, se elas vão ficar retidas, o leito vascular, apesar de estar garroteado, ele vai conseguir drenar uma parte do plasma, tá? E as células vão ficar ali represadas. Então, com isso, você vai aumentar falsamente hematócrito, hemoglobina de 2 a 4%, tá? Você também pode causar uma pseudoneutrofilia, porque os neutrófilos que estão ali adjacentes aos tecidos podem migrar ali para esse sangue concentrado para ser reabsorvido. Então isso pode gerar uma pseudoneutrofilia. A homogeneização da amostra também vai ser prejudicada, podendo formar microcoágulos e condições
do paciente, né? Que a gente tem que levar em conta o jejum, o estresse, a posição do paciente, como eu falei para vocês, alguns analíticos necessitam que o paciente se mantenha numa posição mais relaxada, mais deitada, principalmente renina, adrenalina, né? Algumas substâncias vasoativas principalmente, beleza? Já com relação ao armazenamento, os glóbulos brancos, né? Até 3 horas você tem alterações mínimas nos glóbulos brancos, tá? E 12 a 18 horas o sangue já se torna não próprio para você fazer a verificação da morfologia dos glóbulos brancos. Então, o que eu aconselho? Assim que colher o sangue, mesmo não podendo passar no equipamento ou fazer o hematócrito, a hemoglobina, já faz aquilo que nós fizemos ontem, já deixa a lâmina pronta, tá? Não precisa nem corar, basta já fazer o esfregaço, deixar o esfregaço ali. Outra coisa, o esfregaço, quanto mais tempo ele ficar ali na lâmina, a temperatura ambiente, mais ele vai se fixar na lâmina, tá? E isso aí facilita o processo de coloração depois, tá? Teve uma aluna ontem que mostrou lá que a lâmina ficou, na hora que colocou na água, descolou uma parte. Por quê? Porque aparentemente estava seco, mas por ser uma camada mais grossinha lá na cabeça do esfregaço, o que ocorre é que existe ainda um filme por baixo, tá? Então na hora que você passa ele na água, ele arranca aquela camada toda da lâmina. Então, quando fizer a lâmina, deixa a lâmina ali secando um tempinho, tá? Uns 10, 15 minutos, que aí você garante que essa lâmina vai estar bem fixada e você pode corar sem ela despregar. Com relação a fatores pré-analíticos, dando continuidade ao armazenamento, os glóbulos vermelhos, após armazenados, até 6 horas, você tem alterações morfológicas mínimas. Aí mais um motivo para a gente fazer a lâmina, né? Além dos glóbulos brancos, os vermelhos também têm alteração. E quais são as alterações que eles vão sofrer principalmente? Eles vão sofrer o efeito osmótico, né? Porque quando ele sai do organismo, ocorre o desequilíbrio osmolar. E isso faz com que as hemácias se tornem crenadas, tá? O que é isso? Elas começam a perder o líquido intracelular para o espaço extracelular. E com isso ela vai formando essas espículas, tá? Chamadas hemácias crenadas, tá? Ou às vezes elas podem também diminuir o seu tamanho, dando uma aparência de esferócitos. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque essas alterações morfológicas elas são características de alguns tipos de anemia, tá? Como por exemplo anemias hemolíticas, que é aquela anemia que a pessoa o sangue dela é muito frágil, a membrana celular da hemácia é muito frágil, ela estoura com facilidade e joga o conteúdo intracelular para o espaço extracelular. Então a pessoa ela que tem anemia hemolítica, ela tem que fazer uma reposição sanguínea periódica, porque o organismo dela destrói essas hemácias no mais rápido que consegue repor, tá? Lembrando que a vida útil da hemácia é mais ou menos 120 dias, né? A partir da sua produção na medula óssea até entrar na circulação, ela dura ali cerca de 120 dias até ela ser retirada pelo órgão hematopoético que é o baço. Tá? Então o baço vai reabsorver essas hemácias e vai destruir elas para que ela possa ser eliminada. Beleza? Depois de todo o slide tem o beleza, né? Quem não gosta do beleza lá, dá uma bocejada aí. Fatores fisiológicos que alteram bastante o eritrograma.
Então, isso aqui é bastante importante, tá? Então, nós temos aí principalmente gestação, vai alterar a altitude, exercícios e fumantes, tá? Tudo isso aqui, a gestação, o que que acontece? Quando a mulher ela entra num quadro gestacional, ela vai aumentar ali a sua superfície, o seu peso corpóreo de 20 a 30%, tá? Tem mulheres que alteram até mais. E quando ela altera essa superfície corporal, consequentemente ela tem que aumentar a demanda, a produção de células vermelhas para que essas células vermelhas possam oxigenar todos os tecidos, principalmente o feto, né, que está dentro do útero. Então ocorre um aumento fisiológico, tá, desse número de hemácias, desde que a mulher tenha uma alimentação, um estado nutricional adequado. Porque se ela não estiver com estado nutricional adequado, vai ocorrer justamente o contrário. Ela vai ter uma gestação complicada, ela vai sofrer de anemia moderada a severa, por falta de compensação de agentes nutricionais essenciais para a produção dessas células, tá certo? Então, na condição normal, vai aumentar, na condição de deficiência nutricional, pode gerar uma anemia moderada a severa, devido à deficiência nutricional. Com relação à altitude, já expliquei, mas falando rapidinho aqui, quanto mais alto nós estivermos, em qual maior altitude o organismo humano estiver, menos disponibilidade de oxigênio ele vai ter. Se ele tem uma menor disponibilidade de oxigênio, o organismo, com o tempo, ele tem que criar uma maior quantidade de células para poder captar uma menor quantidade de oxigênio. Entenderam? Então, se por exemplo, estou lá na Cordilheira dos Andes a 6.000 metros de altura. Nem sei se lá chega essa altitude. Não tem problema, mas se chegar, chegou. Então, estou lá na cordilheira a essa altitude, então tem pouco ar. O ar é rarefeito. Então, uma pessoa normal vai passar muito mal nessa altitude, porque ela não vai conseguir oxigenar normalmente um ar rarefeito. Ela teria que passar por um período de adaptação, que vai ali de 3 a 6 semanas para o organismo começar a produzir hemácias com poder de captação de oxigênio maior em maior quantidade, tá? Para aí o organismo acostumar e fazer a oxigenação adequada, tá? Quem faz exercícios físicos, mesma coisa. O ato de você fazer exercício físico leva a uma maior queima de energia muscular. E oxigênio é o combustível, tá? Para a liberação dessa energia. Então, se não chega o oxigênio de maneira adequada, o músculo não consegue trabalhar. Aí o músculo vai entrar por uma via metabólica alternativa que vai formar o que? Metabólitos tóxicos, entre eles ácido lático, aí dá aquela dor. Então, por isso que quando a gente nunca faz exercício, aí uma vez ou outra você vai lá e pega firme, vai na academia, arrebenta com tudo durante 2 horas. Aí você fica uma semana com o corpo doendo. Por quê? Porque seu organismo não estava acostumado a fazer exercício. Então, a sua oferta de oxigênio com as suas hemácias que não se exercitavam, né, vamos dizer assim, que as suas hemácias que eram sedentárias, elas estavam lá dentro de você, né, apenas circulando, sem fazer nada, não está trabalhando, não está fazendo exercício, está fazendo só o basicão. Aí você pega um dia e põe o músculo para trabalhar. Aí elas ficam doidas, porque aí elas vão querer levar o oxigênio, só que não vai conseguir. Por quê? Porque não teve a adaptação. Aí o organismo vai gerar metabólitos tóxicos, né, que vai se depositar nos músculos, causando aquela dorzinha
durante uns 2, 3 dias após o exercício físico. Aí a pessoa começa a fazer exercício físico e já desiste, aí volta para a vida sedentária por causa da dor. Então, tudo necessita de uma fase adaptativa. Fumante, mesma coisa. Fumante, a hemoglobina ela tem uma afinidade muito maior pelo CO2 do que pelo oxigênio. Dessa forma, a pessoa que fuma, ela vai transportar uma maior quantidade de CO2 na forma de carboxihemoglobina, tá? Isso aí é fisiológico. A hemoglobina ela se liga com uma facilidade muito maior devido à afinidade química ao CO2 do que ao oxigênio. Então, o que o organismo faz? Com o tempo, o organismo ele vai começar a produzir uma quantidade maior de hemácias. Então, geralmente, os fumantes possuem o hematócrito maior do que os não fumantes, devido a esse esforço fisiológico que acaba sendo, né, para compensar a baixa oferta de oxigênio devido à alta ligação ao CO2. Beleza? Então, o hemograma ele é dividido, né, no eritrograma, que é a contagem de hemácias, hematócrito, hemoglobina. Aí nós temos também os índices hematimétricos que fazem parte do eritrograma, que é o VCM, HCM e CHCM. Espero que vocês já tenham, conforme eu pedi na aula passada, visto a fórmula, como que calcula, tá? E deixar ela separadinha, porque pode ter alguma questão na prova que vocês utilizem essa fórmula para calcular uma questão de múltipla escolha, por exemplo, né, onde apresenta uma pessoa tal, tem tanto de hematócrito, tanto de hemoglobina e tanto de hemácias, né? Através dos cálculos do CHCM, VCM e HCM, coloque a alternativa que corresponde aos resultados corretos. Aí eu ponho lá um monte de resultado e é só uma alternativa certa, né? Isso aí é para forçar vocês a saberem como calcula esses índices hematimétricos que são extremamente importantes no hemograma, muito importantes mesmo. Se você sabe interpretar índice hematimétrico, você tá você tem muito mais facilidade para esse terceiro item aqui, ó, extensão sanguínea, que na verdade é a hematoscopia, porque os índices hematimétricos eles vão te dar o número, o possível número do que você vai achar na extensão sanguínea, que seria a hematoscopia. Tá? O leucograma seria a parte de contagem e a diferencial de leucócitos, tá? Que nós temos no sangue, células brancas, né? A extensão sanguínea é justamente a hematoscopia, aquilo que você está vendo como um todo, sem se importar para a contagem, mas para os aspectos morfológicos e os achados incomuns que podem ser encontrados no sangue, tá? E o plaquetograma, que seria a contagem de plaquetas e a observação também do aspecto morfológico dessas plaquetas, tá? Às vezes você pode encontrar agregados de plaquetas, que hoje é muito importante, principalmente na Covid-19, tá? Antigamente, quando encontrávamos agregados de plaqueta nas lâminas, direto a gente já pedia recoleta de amostra biológica. Ah, não tem agregado, essa coleta não foi bem feita e acabou, entendeu? Hoje não. Hoje, o microagregação plaquetária presente numa lâmina, aparentemente com sangue aparentemente colhido normal, significa que a pessoa pode estar, tá, com uma pessoa que tenha diagnóstico de Covid, né, ela possa estar fazendo distúrbios de coagulação, ou seja, uma hiperativação de plaquetas formando microcoágulos. Isso aí é muito, muito comum. Eu vou levar para vocês, quando retornarmos às aulas presenciais, lâminas de pacientes Covid. É
são muito parecidas, todas elas, tá? O diagnóstico laboratorial do hemograma é muito semelhante. Você tem um hemograma aonde você, quando a pessoa está fazendo um distúrbio de coagulação, ela tem essas microagregações plaquetárias. Você tem um hemograma com uma predominância de neutrófilos muito grande, tá? Superior a 90% das células, tá? Você geralmente tem um leve desvio à esquerda, ou mesmo não apresenta um desvio à esquerda. Então quer dizer que é um processo inflamatório, né? A Covid-19 é uma doença imunológica, uma doença inflamatória, não é uma gripe propriamente disso. Mas nós vamos entrar nesse assunto mais para frente. Beleza? Então, o eritrograma é a parte do hemograma que avalia a massa eritroide, hematócrito, hemoglobinas, glóbulos vermelhos e índices hematimétricos. Então, o hematócrito é a razão do volume, né, a massa dos eritrócitos e o volume de sangue total, expresso através de uma porcentagem que você calcula através de um instrumento chamado microhematócrito, tá? Esse microhematócrito é um tubo capilar, aquele mesmo tubinho capilar que nós utilizamos ontem na aula prática. Esse tubo capilar, você, ao aspirar o sangue, você veda uma parte dele com uma massinha ou então com o próprio fogo, você derrete o vidro, né, num bico de Bunsen e coloca ele dentro de uma centrífuga chamada centrífuga de microhematócrito. Aí após a centrifugação, 15 minutos a 10.000 RPM, se eu não me engano, tá? Você vai colocar esse tubo capilar junto numa régua e essa régua vai te dar a porcentagem em relação ao volume total. A porcentagem de massa vermelha, que são as células vermelhas, em relação ao volume total. É uma régua própria para microhematócritos, tá? Que tem as medidas certinhas. Então, os valores normais, o homem entre 40 e 50 e a mulher entre 35 e 45. Tá? Recém-nascidos têm hematócrito muito alto. Vocês lembram por que o hematócrito recém-nascido é muito alto? Então, isso aí eu já falei lá na aula passada. Né? Recém-nascido, quando ele está dentro do feto, ele tem um tipo de hemoglobina diferente chamado hemoglobina fetal, certo? A partir da 36ª semana, vai correndo gradativamente a troca dessa hemoglobina fetal por hemoglobina A2 e hemoglobina de adulto, A, tá? E essa troca vai levando, ela continua, né, mesmo depois que a criança nasce. Então, geralmente a criança tem um hematócrito um pouquinho alto e depois ele vai se ajustando a partir do momento que a troca de hemoglobina é totalmente realizada, tá certo? Então, por isso que o hematócrito da criança geralmente é um pouquinho mais alto. O microhematócrito realizado em tubo capilar, utilização de microcentrífuga, onde o tubo é colocado a 10.000 RPM por 5 minutos. Falei 15, né? 5 minutos. Desculpe aí. Nessa técnica, todo o material será descartado após o uso. Acho que aqui tem a fotinha de uma centrífuga de microhematócrito. Essa centrífuga aqui hoje é bem rara ser utilizada, tá? Porque hoje os equipamentos de hematologia automatizados baratearam muito. Antigamente só tinha equipamento de hematologia, laboratório top das galáxias, né? Hoje não, qualquer laboratóriozinho aí tem condição de ter um automatizado em hematologia que calcula já hematócrito, hemoglobina, contagem de hemácias, leucócitos, ele faz todos esses cálculos. Então fica muito mais fácil. Isso aí já virou peça de museu, na verdade, tá? Mas se alguém já ainda utiliza, sem problemas, tá? Isso aqui ainda sim pode ser utilizado, como um último recurso.
principalmente se o equipamento quebra. Se o equipamento quebra, pelo menos o microhematócrito você consegue fornecer com segurança. Aqui é a régua de microhematócrito, tá vendo? A régua é uma régua que ela é nesse formato mesmo. Então, tem os percentuais aqui, você tem que ajustar a base do tubo com 0, tá? E na divisão da área vermelha, da massa de células vermelhas com a linha, você vai achar o percentual, tá? Então, este aqui, ó, está um percentual próximo a 50. Este aqui já está um percentual, deve estar próximo a 55, tá? Mas esse percentual aí, se vocês pegarem uma régua de verdade, vocês vão ver que ele é de meio em meio, na verdade, né? Então você vai ter lá 1,5, 2, 2,5 até 10 e por aí vai, tá? Ele é bem graduadinho. Vamos lá, valores falsamente diminuídos para o hematócrito, tá? Então, uma das causas desse valor diminuído, diluição com anticoagulante, principalmente no tubo com citrato, tá? Lembra que eu mostrei lá para vocês ontem, o tubo EDTA, antigamente, o anticoagulante era líquido também, tá? Aí foi evoluindo, hoje ele é tipo um pozinho que fica absorvido na parede. Mas quando ele era líquido, aquela quantidade de líquido era calculada para a quantidade de sangue que você coletava. Então, se você coletar menos sangue e colocar ali, ele não vai coagular, porque vai ter o EDTA ali e não vai deixar coagular. Mas a proporção de EDTA que vai estar ali será maior do que a indicada para a realização do teste. Logo, você vai ter ali uma falsa diminuição do hematócrito devido ao excesso de anticoagulante, tá? Quando você faz um longo período de centrifugação, você faz uma compactação celular. Essa compactação celular diminui o hematócrito. Então, no caso do hematócrito, tem que se utilizar aquela centrífugazinha lá, do microhematócrito, né? Você utiliza a centrífuga do microhematócrito por 5 minutos a 10.000 RPM. Você não deixa ela rodando lá, não, porque 10.000 RPM é uma força centrífuga muito forte, tá? E se ficar mais tempo, vai compactar muito, ou seja, vai diminuir falsamente este hematócrito, tá bom? Microcentrífuga descalibrada, ou seja, ela roda com uma força maior do que você programa. Então, as centrífugas elas devem ser calibradas, principalmente a de hematócrito, anualmente e com emissão de certificado, tá? Inclusive, a vigilância sanitária, quando ela faz a vistoria em laboratórios, essa vistoria geralmente é anual, ela cobra do laboratório a manutenção de todos os equipamentos, mesmo os equipamentos de suporte que não tem finalidade analítica, que no caso centrífuga, banho-maria, tá? Estufa, exige a necessidade de fazer a calibração periódica desses equipamentos suporte, tá? Quando você utiliza tubos mais finos, então o tubo capilar, apesar dele ser fininho, ele é padronizado, tá? O tubo capilar ele tem, você pode ver todos têm um diâmetro padronizado no tubo, tá? Então se você compra um tubo de uma marca Xing Ling, sei lá, que vem com um tubo com orifícios de tamanhos diferentes, então você vai ter hematócritos de tamanho diferente. Por que ele é padronizado? É justamente por causa disso. Você vai colocar numa centrífuga, você vai submeter ele a uma força centrífuga. Se tudo não for da mesma maneira, de uma pessoa ela pode ter vários hematócritos diferentes se você fizer com tubos diferentes. Então você não vai ter uma padronização. O armazenamento da amostra também é bastante importante, né? Seguindo aqueles critérios que eu já passei no começo da aula, porque
a amostra, depois de um certo tempo armazenada, ela vai se deteriorando. E a deteriorização é justamente a lise celular. Tá? Então, essas células que estão fora do organismo, elas perdem o coeficiente osmolar, elas vão se murchando ou vão se lisando, porque está fora do equilíbrio osmótico adequado que tem dentro do organismo. Então, com isso, ao passar do tempo, né, indicar depois de 24 horas, essa amostra está inapropriada para a realização do hematócrito. E aí nós temos um quadro que é um quadro, vamos dizer assim, que pode ser, entre aspas, fisiológico ou patológico, que é a microcitose. Quando você tem uma microcitose, o hematócrito não é que ele é falsamente diminuído. O hematócrito realmente diminui, apesar de você ter muitas células. Mas o que acontece? A microcitose é justamente isso. Você tem muitas células, mas células pequenas. E essas células pequenas tomam menos espaço. Se elas tomam menos espaço, então elas vão formar um hematócrito bem menor. Entenderam o raciocínio? Então, é isso aí. Deixa eu só gravar a metade da aula, que aí já damos continuidade, senão fica um arquivo muito grande. Tá bom? Espera aí, só para gravar.